A paz e a graça do Senhor Jesus seja com o teu coração. Você agora vai assistir um momento muito abençoador e edificante para o teu coração. Na verdade, não é apenas uma apresentação, mas é uma convocação, melhor, um convite de Deus nesses últimos dias. O grande avivamento antes da vinda de Jesus já está se manifestando e vai crescer cada vez mais numa grande colheita de almas. E você está convocado para fazer história na terra, no corpo de Cristo, porque todo o poder está dado a Ele nos céus e na terra. Portanto, assista esse momento e entre nesta adoração maravilhosa, porque o Espírito Santo vai fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então, fique ligado e assista este convite de Deus para você para orar, porque quando a igreja ora, cadeias se abrem. Quando a igreja ora, o mover do Espírito Santo acontece. Paz do Senhor, igreja, bom dia a todos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Nós estamos no curso de uma festa maravilhosa. O Senhor trouxe uma inspiração para a pastora Célia, da gente fazer um workshop a respeito de oração intercessória. Nós começamos essa festa ontem, às 15h e tivemos a presença do Senhor aqui de uma maneira extraordinária. Nós temos orado muito para que Deus desperte a igreja, porque nós sabemos que o Senhor está levantando uma geração de adoradores e intercessores ao redor do planeta. Porque nós estamos, irmãos, caminhando como João Batista. João Batista, em sua época, caminhou como precursor da primeira vinda de Jesus. E nós hoje temos sido chamados para sermos os amigos do noivo, precursores da segunda vinda de Cristo. E não há como não ser um intercessor nesses dias. Nós precisamos ouvir o que o céu está dizendo para cada um de nós, individualmente, e como igreja, nos movermos nesse mover profético, né? Ouvindo o céu, o que o céu está declarando, da postura que nós precisamos assumir como igreja e como intercessores. Deus trouxe uma inspiração para nós, para que a gente estivesse trabalhando em cima de uma passagem bíblica que está em Atos, no capítulo 9, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, e é a respeito de uma ação milagrosa do Espírito Santo, né? Deus trazendo livramento para Pedro através da oração da igreja. Então, nesse momento, vocês vão assistir essa peça teatral. Sintam Deus falando com vocês, porque essa é a realidade. Não está muito longe de ser um entretenimento, mas trata-se de uma pregação em forma de teatro. É a ministração da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos começar agora essa encenação. E que vocês recebam, que o Espírito Santo possa falar profundamente no coração de cada um dos irmãos. Durante muito tempo, a vinda do Messias foi um sonho, um anseio, uma esperança. Então Jesus nasceu e com ele as boas novas. Ele ensinava as multidões a respeito do céu, levava a verdade, a vida, a salvação. Mas após a sua ressurreição, alguns daqueles a quem ensinou insistiram em permanecer na fé e continuar a espalhar os ensinos de Jesus. Mas muitos rejeitavam os ensinos e se revoltaram. As autoridades achavam um absurdo. E dentre esses estava Herodes, o rei. E naquela ocasião mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. Matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. E vendo que os judeus se agradavam da caça aos que pregavam as boas novas, o rei prosseguiu, e agora ordenando a prisão de Pedro. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta.
Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa! Em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as tuas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa, me segue. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo era real, pois lhe havia aparecido um fruto de visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Exclamou: Pedro! É Pedro! Ele está à porta! Todavia lhe replicaram: está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram: ora, é possível que tenha visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Deus, pelo que Ele fez e pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Enquanto nós oramos, enquanto a igreja ora, Deus envia anjos, irmãos. Deus liberta pessoas que estão muito distantes. Deus promove cura. Deus batiza com o Espírito Santo. Deus converte. Não desista de orar por essas pessoas que você tem apresentado diante de Deus. Seja perseverante. Ore com amor. Ore com entusiasmo. Pode chegar, gente. Pode chegar para cá. Nós vamos cantar uma canção e queremos que vocês nos acompanhem. Podem ficar de pé? Essa canção diz tudo que que foi representado aqui, tudo que foi encenado aqui. Essa canção dá um desfecho maravilhoso, porque ela fala da importância quando a igreja ora. Amém? O capítulo 12 de Atos fala de quando Herodes prendeu a Pedro. Era mais uma tentativa do inferno de parar a igreja. O que eles não sabiam é que nada pode parar uma igreja que ora. Pedro, o que você está fazendo aí? Pedro, quem é que te colocou aí? Será que eles não sabem do poder que o teu Deus tem? Será que eles não sabem do que Ele é capaz para salvar um fiel? Mas pode dormir tranquilo,
a igreja que já se moveu. Enquanto você tá aí dentro, aqui fora a igreja clama a Deus, ei. E quando a igreja ora, Deus faz o extraordinário. E quando a igreja canta, o cadeado do diabo é quebrado. Fica tranquilo, Pedro. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar. A igreja vai fazer o que é mesmo? Erga as mãos e diga: quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja canta, Deus se levanta. Quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja canta, Deus se levanta. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo dentro da prisão e soltou Pedro de lá. Fala para quem está do seu lado: quando a igreja ora, Deus envia anjos. Diga mais forte: quando a igreja ora, Deus envia anjos. É por isso que a gente não vem para a igreja para brincar de ser crente, não. A gente não vem para a igreja como quem vem para um clube. A gente vem para cá para buscar a face do Senhor. A gente vem para cá para adorar. A gente vem para cá para orar. Eu tô vendo muita gente na minha frente, mas eu quero saber onde está a igreja que ora. Onde está aqueles que ainda são apaixonados em buscar a presença do Senhor? Respira fundo então, vem. Começa a orar, porque enquanto nós estamos orando aqui dentro, Deus está arrebentando grilhões. Deus está rompendo cadeias. Deus está fazendo o impossível. Cerra o punho e vem comigo, vem. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem. Eu nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. E a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar. A igreja vai fazer o que é mesmo? A igreja vai orar. Ela vai orar, vai orar. Ela vai fazer o que, o que? A igreja vai orar. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Que a presença de Deus possa então fluir no teu coração nessa direção profética daquilo que você acaba de assistir, aliás, do convite que você acaba de receber para fazer parte do corpo de Cristo. A igreja orando, cadeias se abrem. A igreja orando, o mover do Espírito acontece. Você é convocado para fazer história na terra nessa geração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e diga sim ao chamado de Deus. Até o próximo. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem. Eu nunca vi a igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai